E aí, gente, beleza? Mais um vídeo aqui sobre Go. Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre como debugar no Visual Studio. Tem algumas pessoas aí começando a se aventurar no Go e às vezes querem entender por que um código não tá funcionando ou por que alguma coisa não tá funcionando. E como o Visual Studio ali não tem um botão mais fácil ali de mostrar o debug, tem uma aba certinha ali para você começar a debugar seu código e entender o problema. Então vamos ver lá como que funciona aqui no Go. Então aqui eu tô com o código Gingonic, o vídeo que eu fiz sobre APIs em Go. Então vou deixar o card aqui em cima se você ainda não viu. Eu só fiz algumas modificações aqui para ter exemplos de como mostrar a parte do debug, tá? Primeira coisa, o debug ele vai funcionar sempre quando você estiver no package main e você tiver uma função main, que no caso é sempre o ponto de partida do código em Go. Então você vai ter que sempre estar com o arquivo main aberto, tá? Então, o que está acontecendo aqui nesse código? Aqui nesse código eu estou com iniciando o gin e iniciando uma rota /test/id. Se eu mando um ID diferente de 123, ele está criando um erro para mim, um JSON, e está retornando esse erro comigo para mim com um código 400. Senão ele retorna que deu certo aqui o payload, tá? Depois, aqui tem as funções create response payload, create response e create error response, que cria uma mensagem de erro, uma mensagem de sucesso, para a gente poder debugar e entrar dentro desses métodos, beleza? Então vamos iniciar aqui primeiro o código para ver como que funciona. Então tá aqui a função main, você vai clicar aqui nessa parte run and debug. Clicando aqui você vai dar run and debug, certo? Aqui no caso eu vou deixar um breakpoint aqui para vocês verem. Então você vai sempre clicar aqui do lado do número da linha, dar run and debug. Dando run and debug ele já vai cair aqui. E aí você tem as opções aqui, tá? Você pode usar com o mouse aqui em cima, tá? Eu prefiro para não clicar a tecla errada, mas você pode dar F10 para você só passar para a próxima linha. Você usa F11 para você entrar dentro do método. Então, por exemplo, você está prestes a entrar dentro do método para ver o que está acontecendo dentro daquele método. Você dá F11 para ele entrar. Você dá Shift F11 para você voltar. Então você entrou dentro do método e quer voltar para o método que estava antes. Você dá Shift F11 para você dar restart no debug, você parar o debug e você continuar. Então se você clicar continuar, ele vai até o próximo breakpoint. Se não tiver mais nenhum breakpoint, ele vai continuar a execução, tá? Aqui ele vai estar executando, vai estar travado, porque esse r.run ele trava a routine, que no caso ele inicia o server do Gingonic, então o código vai ficar travado, por isso que ele não terminou aqui, tá? Então se por exemplo eu tirar essa linha aqui, der um run debug, e der um continuar, ele vai simplesmente parar a execução, porque a routine não ficou mais travada, tá? Mas aqui a gente precisa desse r.run. Então vamos ver agora como que funciona aqui pra gente debugar, né? Pra gente saber como que fica. Eu vou colocar um breakpoint aqui dentro, tá? Pra quando cair dentro da função, a gente conseguir saber que ele caiu aqui dentro. Então eu vou deixar um breakpoint aqui dentro. O que vai acontecer? Ele tá pegando um ID e tá verificando se ele é diferente de 123. Se ele for diferente de 123, ele vai retornar um erro. Se for 123, ele vai retornar sucesso. Então pra gente debugar isso aqui, vamos ver como que funciona, tá? Então novamente, run and debug, beleza? Então aqui tá rodando, certo? Então vamos deixar ele continuar e vamos deixar. Por que ele não caiu nesse breakpoint aqui dentro, daqui de dentro, tá? Ele não caiu aqui dentro porque ele só vai cair quando a requisição chegar. A requisição chegando, ele vai entrar dentro desse bloco e vai cair aqui dentro dessa linha, tá? Então se eu der aqui um get em localhost 8081, que é o que tá aqui, /test/123, então ele caiu aqui na linha que a gente tá, tanto que o Postman fica travado aqui esperando porque tá em debug. Então se a gente passar uma linha e deixar o mouse em cima, a gente consegue ver que o valor é 123, a gente consegue ver todos os parâmetros aqui que veio no Gingonic, então no caso aqui como só veio um, que é o ID, então 123 também é a mesma coisa. A gente consegue ver o valor de tudo, então só deixando o mouse em cima você consegue ver os valores, tá? Então você pode dar F10 ou você pode vir aqui em cima em Run Step Over, que no caso é para passar para a próxima linha. Ele vai verificar se é diferente do 123, no caso ele é 123, então ele vai para a próxima linha. E aí a gente pode dar um Step Into, então se a gente vir aqui, a gente pode dar um Step Into para ele entrar. Por exemplo, eu quero entrar nesse método Create Response Payload. Então, Step Into, ele foi aqui para dentro. Então, vindo aqui, eu consigo pegar os valores que ele vai retornar. Então, aqui ele vai retornar um gin.h, que é um JSON, e vai retornar o status OK. Então, eu posso mandar ele continuar. Na hora que eu clicar para continuar, vou deixando o mouse aqui em cima, eu posso ver que ele retornou um código 200 e retornou um erro com a mensagem, que é uma interface, requisição realizada com sucesso. Na hora que eu passar para a próxima linha, ele vai retornar o JSON lá para mim.
No caso, ele só vai finalizar quando eu terminar aqui, quando eu sair desse método. Ele vai passar por um monte de coisa. Como você não quer saber mais nada aqui, você só dá um continue, certo? Ele não vai parar o debug porque ele ainda está travado no server. Mas se você abre agora o Postman, vai estar aqui message de requisição realizada com sucesso. Então, funciona aqui normalmente e você consegue passar por todos os steps da sua aplicação, tá? Então agora vamos testar se for diferente de 1, 2, 3. Então vou colocar aqui run coding, por exemplo, o ID. Na hora que eu chamar esse código novamente, você não precisa parar o debug. Na hora que eu chamar novamente, caiu aqui de novo, certo? Caindo aqui, novamente, step in, step over. Na hora que eu passar o mouse em cima, run coding chegou aqui pra gente, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Então, run code chegou pra gente. A gente dá um step over, ele vai ser diferente de 1, 2, 3. Então ele entrou no if dessa vez. Ele vai entrar no error response. Até esqueci de entrar lá dentro, mas se eu deixar o mouse aqui em cima, código 400, erro. Ocorreu um erro na sua requisição. Então ele vai dar um c.json para ele me retornar um JSON a partir desse objeto e vai dar um return para ele sair. Como eu não quero mais saber nada, então eu dou continue para ele sair do código. Na hora que eu entro aqui no Postman agora, então deixa só para a gente conseguir ver o código. Então código 400, ocorreu um erro na sua requisição. Beleza, perfeito. Só que e se a gente precisar, por exemplo, a gente precisar conseguir debugar uma coroutine? Como que a gente faz aqui, tá? Então vamos ver lá como que funciona. Então vamos lá, vamos ver agora com relação às coroutines como que funciona, tá? Então aqui eu tô em outro código, aqui eu vou trazer para vocês ainda esse código, vou explicar como que funciona. Esse daqui é um listener, ele fica ouvindo alterações em arquivo. Então você tem um arquivo ali de configuração na sua aplicação, toda alteração, toda e qualquer alteração que você fizer nesse arquivo vai gerar um evento para uma coroutine que está rodando. Essa coroutine vai fazer alguma coisa, no caso vai alterar uma configuração global com esse novo dado que foi inserido no arquivo e vai terminar a execução da coroutine, mas não terminar, a coroutine vai continuar rodando, mas o que ela tem que fazer naquele evento vai ser terminado, certo? Então aqui eu tenho aqui o arquivo application, tá? Então o que vai acontecer aqui, tá? Aqui eu tenho o application que ele tem username, last name e age, tá? Que no caso são os valores desse meu arquivo. Esse arquivo ele reflete essa struct user, que no caso também define aqui username, last name e age, beleza? E aí na hora que eu executar esse código, ele vai iniciar um watcher, beleza? Eu não vou entrar muito em detalhes que ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Só que aí ele vai iniciar uma coroutine, na qual vai ter um for infinito aqui dentro. Ele só vai parar esse for se acaso você parar a aplicação, obviamente. Aí ele vai parar o for. Com esse for ele vai entrar num select, na qual vai ficar esperando eventos em vários channels. Quem são esses channels? Watcher Events e Watcher Errors, certo? Então se eu mandar algum evento, ou seja, um evento seja igual a fs.write, ou seja, se eu escrever alguma coisa nesse arquivo, ele vai entrar nesse evento e vai printar file change configuration. Vai trocar a configuração nova, então ele vai rodar esse meu código region marshal file. Então ele vai ler de novo o application.yaml e depois ele vai simplesmente dar um unmarshal, ou seja, vai trocar o valor da minha configuração global para o novo valor que está nesse arquivo que eu estou passando, beleza? Com isso, ele vai terminar a execução. Então vamos debugar esse cara aqui, que é uma coroutine. Como que a gente faria para debugar uma coroutine? Só que detalhe, para você debugar uma coroutine, para alguma coroutine continuar rodando, a aplicação obviamente tem que estar rodando também. Ou seja, a gente cria geralmente um channel no fim da aplicação para simplesmente segurar a execução daquele programa, tá? Então a coroutine ela vai continuar rodando porque o done é um channel infinito aqui que o channel vai ficar esperando a execução terminar, beleza? Um Ctrl C ali para a aplicação parar de rodar, beleza? Então é isso. Então vamos lá, vamos debugar aqui para ver como que fica. Aqui eu vou colocar um breakpoint aqui em cima para a gente ver como que fica, tá? Então eu vou vir aqui novamente, run and debug. Então ele iniciou aqui o debug pra gente, tá? Então eu vou dar um step over para ele passar para o próximo. No caso não tem nenhum erro, o erro veio nulo e vem um objeto de watcher aqui que tem várias informações. Aqui não é muito relevante para o nosso tutorial, tá? Então, defer watcher and close. Então ele vai fechar o watcher no fim da execução da aplicação. E ele vai criar um done, que é um channel para ele poder segurar a aplicação. Porque a coroutine ela só vai continuar rodando, obviamente, se a aplicação também estiver rodando. Se a aplicação terminar a execução dela, a coroutine também finaliza. Então você tem que fazer de algum jeito que a aplicação segure, a aplicação fique parada enquanto a coroutine trabalha por debaixo ali dos panos, tá bom? Então, vou dar um step over. Na hora que eu der o step over aqui, se eu der um step over, ele deveria ir para a próxima linha, né? Só que como é uma coroutine, ele vai iniciar essa coroutine e vai simplesmente ignorar, ele vai rodar em concorrente. Então, se eu der um step over, ele vai passar para a próxima linha lá de baixo, porque a coroutine já foi inicializada. Então,
Watcher.add, então ele vai adicionar um watcher para esse meu arquivo application.yaml, beleza? Passando para a próxima linha, read and marshal file, ou seja, ele vai criar ele vai pegar o valor atual do meu arquivo. Então se você vir aqui em configuration, tá vazio, vazio e 0, certo? Então passando esse método, ele vai ler o arquivo, dando marshal. Na hora que eu vim aqui em cima de novo, tá lá os valores setados, beleza? Então agora eu vou dar continue para ele continuar. Beleza, então agora tá aqui rodando ainda porque tá travado nesse channel, então o channel tá aqui segurando a execução da aplicação. Então agora vamos nessa routine e vamos criar um breakpoint aqui em cima para eventos, tá? Pra gente pegar todos os eventos que estão acontecendo. Então aqui, se eu quiser gerar um evento aqui dentro, então eu posso, por exemplo, vir aqui no meu application e eu posso vir aqui e colocar aqui, por exemplo, run coding. Na hora que eu der Ctrl S, ele vai gerar um evento para minha routine. Então vamos testar para ver se está acontecendo e se vai cair no nosso breakpoint. Dei Ctrl S, caiu no nosso breakpoint. Então, step over, ele vai ver se tá tudo ok com o evento. Se tiver, ele vai dar log no evento, vai printar qual que é o evento que recebeu e ele vai verificar se o evento é de write, ou seja, se teve alteração no arquivo. Se tiver, ele vai printar file change in configuration. Passando para a próxima linha, read and marshal file, então eu posso entrar aqui novamente no arquivo, então F11. Então, read and marshal file, ele vai ler novamente o arquivo, então se você deixa o mouse em cima de configuration, tá run coding. Passando para a próxima linha, no caso, quando ele dá o unmarshal, pega o novo valor. Na hora que a gente deixa o mouse aqui em cima, tá run coding completo. Então ele alterou e a gente viu durante o debug isso, tá? Então, agora a gente vai ver New Configuration, passando para a próxima linha. Eu não preciso saber mais de nada, então posso dar um Continue. E assim, sucessivamente, tá? Aqui eu posso alterar para Run Coding, Coding aqui novamente. Se eu der um Ctrl S, vai cair lá de novo. E assim sempre vai acontecer, tá? Então vou dar aqui um continuar e vou parar. E se eu quiser ver esses logs aqui, ver os logs que estão acontecendo, você pode vir aqui embaixo. E vai vir aqui do lado da versão do Go, vai ter aqui no problems, aqui um sinal de warning, um sinal de error. E aí você vai vir em debug console, beleza? E aqui vai estar lá, file change configuration loaded, vai vir qual é a nova configuração que recebeu. Aqui ele printou qual é o evento, no caso foi um evento de write, então ele veio aqui nesse log. Então você consegue saber todas as informações sobre a sua aplicação, beleza? Então é isso, esse foi o vídeo de como debugar no Visual Studio. Espero ter ajudado vocês a saber debugar e resolver os problemas na aplicação de vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Falou!